Olá pessoal, tudo bem? Sou Pedro Macedo e hoje eu vim aqui a convite do Guilherme para dar uma aula sobre utilização e linguística para sugestões. Como assim, pessoal? Quando a gente fala de controle emocional, nós falamos de controlar as nossas emoções, evidentemente. E para isso, eu venho trazendo duas estratégias que foram utilizadas tanto pelos criadores da PNL quanto pelo Milton Erickson, criador da hipnose ericksoniana. O primeiro conceito que eu vou passar para vocês é o conceito de utilização. É bom que vocês prestem muita atenção nesse contexto, nesse conceito, porque utilização era uma das principais estratégias do Milton Erickson. Quando ele falava em utilização, vocês devem lembrar, para quem já conhece, mas para quem não conhece eu vou explicar, que o Milton Erickson, ele vivia numa cadeira de rodas. Ele teve 2 poliomielites quando ele era criança / adolescente e vivia sempre, andava sempre na cadeira de roda, embora ele conseguisse andar com a bengala. Mas praticamente por toda a vida dele ele ficou nessa cadeira de roda. Para completar o fardo da vida dele, ele ainda era daltônico, era disléxico e tinha dificuldade de fala por causa da poliomielite. Claro que nada disso impediu que ele se tornasse o maior hipnotista do mundo, talvez. Para alguns sim, para outros talvez não, mas de qualquer forma um dos maiores do mundo. E médico, psiquiatra e psicólogo. Ele entrou na faculdade mesmo com esses problemas, formou em medicina, formou em psicologia, depois foi para psiquiatria. Então o cara era fantástico. E uma das coisas que regia a vida do Milton Erickson era o conceito de utilização. Esse conceito se refere a exatamente o que ele fala, utilizar. Mas utilizar o quê? Quando nós vamos controlar os nossos estados emocionais, provavelmente toda emoção ela vem precedida de algum pensamento. Então, se você está andando na rua e você vê uma cobra, por exemplo, provavelmente se você tem medo de cobra, fobia, alguma coisa nesse sentido, você vai imaginar que a cobra pule na sua cara, ou te morda, te dê um bote, assim como é o caso da barata também. Se você que está assistindo, você tem medo de barata, você vai identificar isso aí. Você olha uma barata, você chega em casa, dia corrido, abriu a porta, entrou e viu a barata. Aquelas baratas, hoje é engraçado, porque as baratas elas estão fortes, né? Parece que elas estão malhadas, não sei, mas lá em casa, por exemplo, a gente encontrou umas baratas desse tamanho. Não, brincadeira. Mas você entra em casa e você vê aquele baratão gigante, que está do outro lado da sala. Qual que é a chance daquela barata mexer contigo? Ah, Pedro, se for voadora é 100%. Não, voadora tudo bem. Mas se for de canto, se for ali, só rastejar, só andar, qual que é a chance dela, que está do outro lado, ela vir mexer com você? É pequena, muito pequena. Ainda mais se você não mexer com ela, ela não vai mexer contigo. Inclusive é mais provável que ela tenha mais medo de você do que você dela. Mas maravilha, você encontrou aquela barata, e aí você chega em casa, se você tem fobia de barata, você começa a pausar, parar, tremer, a suar frio, a correr. E aí se eu te perguntar qual que é a imagem que vem quando você vê uma barata? Provavelmente você vai me responder ela vindo em cima de você, ela te passando doença, ela voando na sua cara, mesmo que ela não voe e a barata vai voar na tua cara, ela te carregando, ela fazendo qualquer coisa nesse sentido. Que é uma imagem que você cria que vai gerar um sentimento, obviamente. E esse sentimento é um sentimento de ansiedade, de medo, de qualquer coisa. Assim como fazer uma prova. Fazer uma prova é a mesma coisa. Eu conheço gente que tem diarreia quando vai fazer prova. Mas por quê? Porque isso é um mecanismo de defesa do seu corpo. Nós acionamos os nervos simpáticos, esses nervos simpáticos acionam as vias beta-adrenérgicas, que vai ser noradrenalina, pico, vai mandar para o seu coração vai bombear sangue, lutar ou correr. E aí você tem a diarreia porque você tem que ficar mais leve. O seu corpo tem que ficar mais leve. Assim como você está assistindo aqueles vídeos do Animal Planet, do Discovery Channel, aí você olha lá e vê um cervo, vê um antílope. Aí o antílope ele olha para o leão. Quando ele olha para o leão, a primeira coisa que ele faz é defecar. Porque ele tem que correr para ficar mais leve, ele fica mais leve, ele tem que correr do leão, porque senão ele vai ser pego e vai ser comido. Afinal, ele está prezando pela sobrevivência. E com nós, seres humanos, não é diferente. Nós vamos prezar pela nossa sobrevivência também. Então, quando você tem uma prova que te gera medo, você tem um pensamento de que você vai mal na prova, de que a prova vai ser um desastre, que vai dar um branco, você vai acionar o sistema nervoso. E o sistema nervoso simpático vai dizer, cara, não vai.
E aí ele vai ter uma diarreia. Ou se prepara para correr, porque o negócio pode ficar feio. Embora seja primitivo, é um mecanismo de defesa que nós utilizamos e é bom que nós tenhamos. Porque se a gente não tiver medo, provavelmente a gente morreria muito mais rápido do que a gente morre hoje em dia. Tem uma cena para vocês que são fãs de Game of Thrones, que na primeira temporada tá o Robb Stark conversando com o Theon Greyjoy. E aí o Robb se prepara para a guerra e o Greyjoy pergunta para ele: como é que você está se sentindo? Aí o Robb fala: tô tremendo. Aí mostra a mão dele tremendo. Aí o Theon fala: isso é bom. E o Robb pergunta: por que é bom? Porque mostra que você não é um tolo. Então, se você tem medo, esse medo ele faz parte de você e te ajuda. O problema é quando a gente deixa esse medo suplantar a nossa vida em outras situações que não precisa, como é o caso da prova, como é o caso de uma barata, por exemplo. Como é o caso de, na verdade, 90% das situações que nós vivemos. Então, quando nós temos esse pensamento que vai fazer com que nós tenhamos alguma emoção, que pode ser não só de medo, embora eu esteja falando de medo por mais tempo, mas pode ser tristeza, pode ser raiva, pode ser qualquer outra coisa que te influencia a ter alguma emoção, nós produzimos química corporal. E essa química corporal influencia as nossas ações. Então, se alguém passa na rua e não olha para você, e você pensa: cara, essa pessoa não olhou para mim porque ela está com raiva de mim. Isso vai gerar uma química corporal, um sentimento que vai influenciar na sua ação em determinado caso. E o Milton Erickson, conscientemente ou inconscientemente, sabia disso. E aí ele usava esse conceito. Então, eu introduzi, eu contei algumas histórias para vocês, mas afinal, Pedro, o que é utilizar? Utilizar, gente, é você pensar em como utilizar essa situação ao seu favor. As situações elas vão continuar ocorrendo na nossa vida em todo momento. Você pode sair da sua casa agora e alguém pode riscar o seu carro. Você tem duas opções, na verdade você tem milhares. Você tem a opção de ficar estressado com isso, você tem a opção de ir embora, você tem a opção de mandar consertar, você tem a opção de procurar pessoa, você tem milhares de opções. Mas normalmente a opção que a gente faz é se estressar, é ficar chateado, é irritar, mas isso, na prática, não ajuda a gente. Aí o importante aqui é se perguntar como eu posso resolver esse problema, como eu posso resolver a situação, como eu posso utilizar isso ao meu favor, sendo mais específico. Como você pode utilizar esse risco do carro ao seu favor? Ah, não sei, Pedro. Então pensa. Porque o Erickson, mesmo com cadeira de roda, mesmo daltônico, mesmo disléxico, ele utilizava isso ao favor dele. Ele chegava para o paciente dele e dizia: se eu, que estou na cadeira de roda, sou daltônico, sou disléxico, tenho problema de fala, tenho vários problemas debilitantes por causa da poliomielite, eu sou feliz, por que você não pode ser? Então ele utilizava isso no consultório dele. Como é que você pode utilizar as diversas situações da sua vida? Umas pessoas já me perguntaram: como é que você faz para improvisar tão bem? A verdade é que eu nem chamo isso de improviso, eu chamo isso de utilização também. Eu chego num local e já procuro coisas que eu posso utilizar ao meu favor, que não é uma forma de improviso, eu estou planejando. E quando eu vejo uma situação, eu penso nessa situação de várias formas, e de várias formas de como eu posso utilizar isso ao meu favor. Então, se eu for mal na prova, como é que eu posso utilizar isso ao meu favor? Se eu for demitido, como é que eu posso utilizar isso ao meu favor? Se minha mulher terminar comigo, sei lá, como é que eu posso utilizar isso ao meu favor? São coisas que nós temos que pensar em como utilizar. É claro que vai ter situações mais pesadas, por exemplo, até um luto, que é mais complicado de resolver, mas 90% das situações são situações que nós conseguimos utilizar. Por exemplo, eu sou formado em economia e faço medicina hoje. E na medicina teve uma prova que eu perdi e a última prova era a prova do semestre inteiro. Então pense na carga de matéria que tinha. E eu estava preocupado. Eu não precisava de muita nota, mas eu estava preocupado. Então eu comecei a estudar e eu pensava: cara, e se eu não passar? Mas no momento que eu pensava isso, eu já me colocava utilizando a situação. Então, ok, e se eu não passar? Mas
O que eu posso utilizar se eu não passar? O que eu posso utilizar isso ao meu favor? Então eu pensava, beleza, se eu não passar, então eu tranco o semestre inteiro, porque eu vou trabalhar na minha empresa, e aí eu fico só com a matéria, é bom que eu descanso, é bom que eu faça essa matéria com mais calma, é bom que eu aprendo, é bom que eu adianto várias coisas na empresa e volto no semestre que vem mais forte. Foi essa a conclusão que eu cheguei. Era a melhor conclusão? Para mim sim, talvez para vocês não. Mas vocês podem utilizar e vocês podem pensar na forma de utilizar isso. E esse é o conceito de utilização. Lembre-se que o Erickson utilizava isso na vida dele, inclusive para fazer hipnose. Então a pessoa sentava na cadeira e ele dizia, você está sentado na cadeira, ele está utilizando a situação da pessoa. Você está de olhos fechados, você está utilizando a situação da pessoa. Então passava um carro lá fora e fazia um barulhão. O que ele fazia? Utilizava o barulho. E aí, quanto mais você escuta esse barulho, mais você pode entrar em transe. Mais você pode relaxar. Mais profundamente isso te deixa. E assim, na auto-hipnose também é a mesma coisa. Nós podemos utilizar esse conceito de utilização. Você está fazendo hipnose, aí sua mulher entra no quarto e você, ou seu esposo também, né? Entra no quarto e você fica, caramba, e aí? E agora, me desconcentrou. Não, fala. Quanto mais a pessoa fala, mais isso me relaxa. É uma forma de utilizar. A fala dela é uma âncora para o relaxamento. A fala da pessoa me deixa mais animado. Ou os sons do ambiente me deixam mais feliz. Então isso é utilizar. Utilizar é você usar tudo que tem ao seu redor. Porque tudo ao seu redor vai te ajudar a crescer, vai te ajudar a criar soluções e criar caminhos. Pensem vocês numa floresta, sabe aqueles programas de sobrevivência da Discovery? Pensem vocês lá, sobrevivendo. O cara que está sobrevivendo, ele tem que utilizar de tudo do ambiente. Ele tem que utilizar a madeira da árvore, ele tem que utilizar a grama, a palmeira para fazer armadilha para peixe, para fazer cobertor, tem que usar o chão para fazer um abrigo, tem que usar a água, ele tem que usar tudo. Então pensem vocês nesse sentido, vocês têm que utilizar tudo, porque tudo vai ajudar vocês a crescerem. E sendo um pouco mais generalista, assim como foi o Richard Bandler e o John Grinder, quando eles estudaram Milton Erickson, eles pegaram o conceito de utilização e fizeram uma pergunta básica. Qual pergunta o Milton Erickson faz para utilizar? E aí eles chegaram a uma conclusão. O Milton Erickson, ele utilizava muito a palavra como. Como eu faço isso? Porque algumas pessoas, e eu digo que são a maioria das pessoas, elas se perguntam muito o porquê. Digamos que algo aconteceu com você. E aí você vai fazer uma pergunta. Por que aconteceu comigo? Por que eu estou nessa situação? Se você é mais religioso, você pode olhar para os céus e perguntar por que Deus? Por que o universo? Por que ser superior? Isso aconteceu comigo. Por que aconteceu comigo? E as pessoas vivem se perguntando isso. No entanto, o Bandler e o Grinder, eles descobriram que fazer essa pergunta, principalmente quando nós estamos com estados emocionais ruins, ela é muito mais prejudicial do que ela ajuda. E por quê? Porque quando a gente se pergunta por que, a gente se coloca no estado presente. Por que isso aconteceu comigo? E aí eu vou voltando ao problema. Eu foco no problema. Então, digamos que eu bati o carro e eu me pergunto, por que eu bati o carro? Mas se eu ficar perguntando por quê, eu vou ficar procurando justificativas e até achando para reforçar o meu estado emocional, o meu estado de presente, que é um estado problemático. Mas quando nós utilizamos o como, que foi o que o Bandler e o Grinder acharam no Milton Erickson, nós nos colocamos focados para a solução. É tudo uma questão de foco aqui. Então bati o carro, em vez de perguntar o porquê, como eu posso resolver isso da melhor forma? Quando você fala isso, o seu cérebro ele começa a procurar vias e caminhos. Lembre-se, o cérebro é o melhor amigo de vocês. Outro dia eu vi um meme na internet, que é um meme bastante interessante, que fala sobre cérebro. Gosto bastante de memes sobre cérebro. E o meme dizia o seguinte, quando você fala não consigo, o seu cérebro ele fala assim, tá legal, não vou gastar energia com isso. Mas quando você fala para ele, cérebro, como é que eu posso fazer? Seu cérebro fala, deixa comigo que eu vou procurar. E é verdade. Toda vez que você procura o como, toda vez que você procura a solução, o seu cérebro vai encontrar. Então, pergunte-se, como eu posso resolver isso de forma mais
legal, como eu posso resolver isso de melhor forma possível, como eu posso resolver isso de uma forma simples. Uma vez eu estava com um problema na empresa de um funcionário que ia sair e eu não tinha outro nome para colocar no lugar dele. E aí um dia de noite eu perguntei, como é que eu posso resolver isso? Quem que eu posso achar para colocar no lugar dele? Eu acordei no dia seguinte com 4 nomes, que eu nem estava imaginando. E essa história é verídica, gente. No dia seguinte, eu acordei pensando em 4 nomes, porque meu cérebro foi atrás das informações. E uma coisa que eu utilizo bastante todas as manhãs é: como posso ser mais inteligente hoje? Essa pergunta eu me faço sempre, porque o meu cérebro ele vai procurar informações para que me ajude a chegar no meu propósito. Então, utilizem as situações chatas, como é que você pode usar isso ao seu favor. Parem de se perguntar o porquê que isso está acontecendo com você, porque isso te foca no problema e começa a focar na solução. Se isso der errado, como é que eu posso resolver? Isso deu errado? Como é que eu posso sair dessa? Como é que eu posso fazer melhor? Como é que eu posso ser uma pessoa melhor? Espero que vocês tenham gostado da aula, pessoal. Um abraço.